muitas vezes a gente acaba não entendendo o que isso tem a ver com vida eterna. A vida eterna, sem dúvida nenhuma, é um alvo de todos nós. Se você, e hoje mais do que nunca, estamos, essa mensagem, esse culto está sendo gravado, então uma pessoa pode ir assisti-lo daqui a muito tempo. Então é importante nós situarmos que hoje nós estamos num domingo, às 18h30, mas não é um domingo qualquer. É um domingo que aqui no Brasil é um domingo de carnaval. Não é em todo mundo que comemora-se agora, não. Mas aqui no Brasil. E tem muita gente espalhada em vários locais desse país, fazendo uma série de coisas. Se preparando lá para desfilar em escolas de samba. Gente que ficou um ano inteiro se preparando, economizando dinheiro, sei lá o que a pessoa fez, talvez até tenha deixado de comer algo, de passear, de viajar, mas está se preparando, porque hoje é o grande dia do desfile. Outros gastaram uma fortuna, viajaram, foram comprar seu abadá, que é a roupinha que tem que pôr, para você ir lá, desfilar. Outros só foram viajar, passear, outros resolveram, nossa, que legal, carnaval, bom para descansar. Estava conversando lá no nosso acampamento um pouco mais cedo, com o marido da Silésia, eu esqueci o nome dele, o Wellington, e falei, se a gente for ali para o lado da Ponta do Funil, você só vai ver fumacinha de churrasco, Cada ranchinho, cada lugar é uma fumacinha. E vocês escolheram, e nós escolhemos aqui estar. Se nós escolhemos aqui estar, é porque nós damos valor à vida eterna. Nós estamos buscando a vida eterna. Nós acreditamos em algo além do que esse curso temporal de alguns anos aí, para aqueles mais vigorosos, Dona Isabel, 92, Não é fácil não, mas chegar ao 92, então, isso, para os vigorosos, chega lá nessa idade, tão longeva. E aqui nesse texto, ele fala, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. E aí fala, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Então, eu gostaria que a gente meditasse sobre o conhecimento de quem é Jesus. Nós, muitas vezes, pregamos, estudamos, falamos sobre Ele. Tem uma grande denominação aí que, todas as placas da sua igreja está escrito lá, Jesus Cristo é o Senhor. Nós sabemos quem Ele é, mas vamos refletir para saber, será que realmente a gente sabe quem é Jesus? Se alguém perguntasse para você, quem é Jesus? O que você iria dizer? A Bíblia, ela nos coloca uma reflexão muito fácil. Se nós voltarmos lá em Colossenses, no capítulo 1, o pastor leu na abertura, Colossenses, capítulo 1, de 9 a 12. Então, convido você para abrir Colossenses novamente, porque nós vamos meditar nos textos um pouquinho mais à frente. E, se nós voltássemos ali no versículo 9, lido pelo pastor, ele fala na sua oração, o apóstolo Paulo, ele fala pedindo para que a pessoa tivesse o pleno conhecimento, nesse caso aqui da sua vontade. E ele fala de sabedoria e entendimento espiritual, que são palavras todas ligadas a conhecimento, sabedoria, entendimento, a intelectualidade. A gente precisa da nossa intelectualidade para isso. Se fôssemos voltar a ler o versículo 10, também temos a palavra conhecimento, e fala do pleno conhecimento de Deus. Então, casa com o texto lá de João, recomendando que a gente tenha o conhecimento de Deus. E ele fala, depois seguindo um pouquinho mais. Caminhando, eu gostaria que a gente analisasse um pouco. Como eu disse a vocês, se nós fôssemos perguntar quem é Jesus para você, você ia trazer alguma explicação, é o meu Salvador, é o meu herói, é a pessoa que eu tenho fé nos momentos de dificuldade. Mas as religiões e filosofias também falam um pouco sobre isso.
Eu não sei se você já ouviu falar dos gnósticos. Os gnósticos são uma corrente também filosófica que trabalha em cima do conhecimento. E ela tenta juntar o conhecimento com a ciência e tenta explicar muitas coisas através da metafísica ou coisas que a ciência não pode explicar, ela tenta relacionar isso com ações espirituais. E para os gnósticos, se nós formos perguntar quem é Jesus, eles vão falar: Jesus é uma das emanações de Deus. Esse termo meio difícil, emanação, para a gente explicar grosso modo, hoje nós temos essas lâmpadas de LED, até que não dá muito não, mas se nós lembrarmos, e se você ainda tiver na sua casa uma lâmpada daquela incandescente, quando você olha para ela, não parece que está saindo uns raiozinhos? Ou quando a gente vê aquele desenho bonito do sol, uma filmagem, aquelas ilustrações, não parece saindo, parece que saem umas nuvenzinhas, são raiozinhos. Então, para eles, a explicação de Jesus é essa. Se Jesus fosse uma luz, uma fonte de luz, se Deus é uma fonte de luz, Jesus seria uma de suas emanações. Talvez é melhor, mas uma emanação. E reduz Jesus a isso. Se nós fôssemos perguntar para os muçulmanos, que é uma religião de mais de 1 bilhão, quase 2 bilhões de pessoas da Terra, e se nós formos ver, Jesus é mencionado no seu livro de fé e prática, no Alcorão. E lá Jesus é tido como um grande profeta, não grande como o profeta Mohammed, né, ou Maomé, mas Jesus é tido lá como um grande profeta, mas reduz Jesus a essa ação desse grande profeta. Se nós fôssemos perguntar aos kardecistas, aos espíritas kardecistas, eles poderiam nos dar explicações, mas se esse kardecista conhece bem a teologia espírita kardecista, ele ia falar que Jesus é um espírito evoluído, o mais evoluído que teve. E o que eles tentam trabalhar em sua doutrina é que nós, as pessoas, vão ter essa evolução também, através da prática dos anos, da reencarnação, de outro procedimento, até que você chegue próximo dessa plenitude de Cristo. Então, coloca Jesus como essa perfeição que você tem ali, desse espírito extremamente evoluído. Se nós fôssemos perguntar para um testemunho de Jeová, ou melhor, se um testemunho de Jeová for perguntar para nós num domingo cedo, ou sábado, porque não é quando a gente encontra eles lá todos bonitinhos, todo bem trajado, e batem lá na nossa porta, se você tivesse a oportunidade de perguntar para eles, ele fala: Jesus, sim, está lá na Bíblia, mas ele tem Jesus como o primeiro da criação de Deus, aquele que foi criado em primeiro lugar, a primeira criatura. Mas não, e se você for até discutir com ele, tentar trabalhar em relação a isso, ele não é colocado como Jeová Deus, mas ele é colocado como um primeiro muito bom, excelente, tem um grande papel, mas não é Deus, e acaba reduzindo um pouco a figura de Deus, para não falar reduzir muito, para nós que cremos na Trindade. E, pasmem, se você for até perguntar para ateus, quem é Jesus? E dependendo, mas a maioria dos ateus, porque é um consenso, eles acabam trazendo que Jesus é um ser histórico. Talvez acaba aplicando que Jesus é um rabino. Ele foi um judeu que viveu muitos anos atrás, pregou, e muitos vão lhe trazer que deturparam a sua mensagem, e hoje a sua mensagem é usada politicamente para escravizar pessoas através da religião, e trazem preceitos como esse. Mas reconhecem, é lógico que eu não estou generalizando todos os ateus, mas muitos vão reconhecer o papel histórico de Jesus. E o desafio é nós tentarmos trazer uma explicação que seja bíblica, para quem é
Jesus. Uma expressão que eu estou fazendo força para evitar usar é o esse Jesus, que muitas vezes eu ouço em púlpitos. E me incomoda muito, porque esse Jesus parece é menos, né? Jesus não é esse Jesus, ele é Jesus. Por favor, se você está com a Bíblia aberta aí em Colossenses, olha do que o versículo 13 fala para a gente. E aqui, Paulo, na sequência, ele vem trazendo para a gente várias coisas importantíssimas que Jesus é. E a Bíblia é melhor para nos dizer quem é Jesus. E no versículo 13 ele fala que Jesus é libertador. Ele fala que ele nos libertou do império das trevas. Então, além de nos libertar do império das trevas, dele ser o nosso libertador, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Jesus, a Bíblia nos mostra que ele é também o libertador, mas não somente o libertador, ele é o caminho e o veículo que nos transporta para o seu reino. Essa é algo extremamente importante, porque hoje em dia muitas pessoas pensam de uma outra forma. Dizem que existem muitas liberdades, muitas formas, e falam, vai te libertar do quê? Que império das trevas é esse? E que transporte é esse que ele faz? Mas para nós, sem dúvida nenhuma, a gente que tem conhecimento e consciência do caminho que estava reservado para cada um de nós, e esse caminho não é o caminho da vida eterna com Deus, mas é o caminho da perdição, a gente reconhece que ele transportou, ele nos levou, ele fez um frete, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Então, se alguém lhe perguntar quem é Jesus, uma das primeiras coisas que você pode dizer é essa: Jesus é o meu libertador. E é uma boa oportunidade de explicar, libertou do quê? E ele também é o caminho, e não só o caminho, mas ele é o veículo que me transporta para o seu reino. Se nós olharmos o versículo 14, ele nos dá mais uma qualidade, mais uma ação de Jesus, porque ele fala, no qual, ou seja, em Jesus, nós temos a redenção e remissão dos pecados. Então Jesus, ele é também o nosso redentor. Esse é um termo que a gente não usa no dia a dia. Redentor pode ser trocado mais por salvador, que a gente está mais acostumado. É aquele que me salva. E ele também, ele me perdoa. E algo que foi escândalo para os religiosos da época, principalmente para os fariseus. Quem é esse que tem autoridade para perdoar pecados? Mas Jesus, para nós, ele é aquele que perdoa os meus pecados. E Jesus é aquele que é o meu salvador, aquele que me salva. Mas é lógico que eu só vou ter consciência de que Jesus, ele é o meu salvador, se eu tenho consciência do caminho errado que eu estava traçando. Mesmo que esse caminho, a princípio, não apareça nada de mais errado, que a princípio pareça que seja algo cotidiano na vida, como alguém que é um trabalhador, alguém que segue a sua vida, cumpridor dos seus deveres, mas mesmo assim, sendo bom perante a sociedade, um cidadão idôneo, mas na vida espiritual, essa pessoa está afastada de Deus. Então essa pessoa, mesmo sendo idôneo, mesmo sendo um bom cidadão, ele também carece de reconhecer a sua miséria interior, e que ele precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. Então, mais algo que a gente tem a dizer sobre quem é Jesus. A partir do versículo 15, se nós seguirmos a leitura, ele diz claramente quem Deus é. E aí começa algumas coisas que fogem um pouco à nossa realidade física, cartesiana, algo que nós temos próprios do ser humano com início, meio e fim. Porque no versículo 15 ele fala, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Como que eu posso ter hoje, e alguém, se você for confrontar
for confrontado por uma pessoa, como que eu posso falar que Jesus é a imagem do Deus invisível? Mas se Jesus é invisível também, eu não estou vendo Ele. Você pode, sem dúvida nenhuma, não estar vendo. Eu nunca tive a graça, né, de ver Jesus, como até a Bíblia fala e relata que algumas pessoas tiveram. Mas Jesus a gente pode sentir. As ações de Cristo e a sua voz, elas são audíveis para aqueles que Jesus chama. Então Ele é a imagem do Deus, esse Deus Criador. Hoje pela manhã tivemos a oportunidade de ler o início do Salmo 19, que fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, a natureza não é a única forma, mas é uma das formas da gente ver esse Deus Criador e esse Deus grandioso. Ou seja, se Deus consegue criar maravilhas, sejam gigantes, como um planeta que você vê ao longe, se alguém já teve a oportunidade de ver com uma luneta, um telescópio, por exemplo, o planeta Saturno, eu já tive isso, eu gosto muito de astronomia, tenho lá em casa uma lunetinha, então várias e várias vezes apontei lá para Saturno, e você vê aqueles anéisinhos, gente, que coisa mais bonita que aquilo lá, é Deus que criou. Mas se você olhar uma pequena flor, né? Eu não sou muito chegado em flor não, falar para você, eu vou mudar de negócio, porque eu estou enganando vocês, né, falar de flor, eu nem sou muito chegado em flor não, mas vamos falar um negócio mais bonitinho. Joaninha, vocês já olharam Joaninha, gente? Que negócio bonitinho aquele tal de Joaninha. Pensa você para fazer um trem daquilo, ela abre as asinhas lá, é tudo uniforme, tem uma pintinha do lado de cá, outra é do mesmo tamanho do outro lado, gente, que negócio mais bem arrumado. Então Deus consegue fazer os anéis de Saturno, aquele negócio gigantesco que está lá, mas o mesmo Deus, Ele criou a Joaninha, pequenininha ali. Isso é a graça de Deus. E Jesus, Ele, através dEle, e os seus discípulos perguntaram, mas me mostra o Pai. E Ele fala, olha para mim, que vocês veem o Pai. E na ação de Jesus, então Ele é a imagem de Deus. E Ele continua sendo o primogênito de toda a criação. Porém, para nós não ficarmos com um entendimento errado e dizer, então Ele é o primeiro da criação. Então está legal, os testemunhos de Jeová estão corretos. Ele é o primeiro a ser criado. Não, volte lá no versículo, porque fala o seguinte, no 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então Jesus não é somente o primeiro da criação, mas é algo até muito difícil da gente entender, porque não tem um início nisso. Jesus foi criado por Deus, já sendo Deus, e já estando com Deus, e todas as demais coisas foram criadas por intermédio dele e com ele, ali no meio. Então não tem jeito da gente desassociar e colocar a Jesus num caminho um pouco mais baixo, numa hierarquia, onde eu coloco Deus Pai e Deus Filho um pouco, ou se eu não queira chamar de Deus, né, eu coloco Deus, o Jeová, como é chamado, ou grande eu sou, e Jesus num patamar um pouco mais baixo. A Bíblia não desassocia, não nos fala dessa forma, esse é um entendimento errado, eu não posso pensar dessa maneira, mas eu preciso entender que tudo, seja visível ou invisível, seja soberania, potestades, então tantas as coisas celestiais quanto as coisas terrenas, foram criadas por Ele. Então veja, Jesus é o Criador, é mais uma forma de que você tem para nomeá-lo, Jesus é o Criador. E depois, no versículo 17 fala, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Esse termo é muito interessante aqui, porque se Jesus estava nesse meio, e você trabalha que nele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, isso mostra que Jesus é eterno,
E eternidade é algo que não entra fácil na nossa cabeça. Nosso mundo, ele é um mundo newtoniano. Se a gente lembrar lá das leis de Newton, mas se nós pegarmos, ou se você lembrar, hoje o Alexandre estava dando uma aula de matemática, falando uns negócios aqui para nós, que a gente não está entendendo nada, né? Falando aquele negócio, então não vou falar muito na cabeça de vocês não, mas o que é isso? Essa física newtoniana ou cartesiana é sempre traçado com pontos de início, meio e fim. Na nossa vida, nós acabamos pensando nisso, porque tudo que a gente tem, que a gente vê com um começo, a gente vê um meio e passou. Mas eternidade, gente, é muito mais do que isso, porque se é eterno, não tem um ponto de partida. Começou aonde? E onde será o final? E o interessante é que com a evolução dos conhecimentos, e hoje, se você lê um pouco que seja, ou tenta assistir alguém falando sobre a física quântica, hoje você consegue entender que, na verdade, o tempo e espaço, ele é como se fosse uma teia e uma malha. A nossa visão até então era algo linear. Começava e eu via, ia seguindo, aí acontecia um fato, depois passava, igual a gente vê falando dos livros de história. Aí era pré-história, tinha não sei o quê, depois veio a época de Jesus, depois veio a Idade Média e assim por diante. Só que agora não, você tem isso como uma teia, como emaranhado, e ela explica essa questão até de como você poderia andar no tempo, ou o tempo ser mais rápido, e isso fazer com que as pessoas envelhecessem, dependendo da velocidade que a pessoa está. Quanto mais veloz ela estiver caminhando, o tempo passa diferente. Então, quando nós vemos isso, e a Bíblia fala que para Deus, 1000 anos é como se fosse um, essa nova física, que nem é tão nova assim, né, já tem um bom tempo, ela explica isso, e ela permite nós pensarmos, inclusive, é lógico que pensar ainda de forma teórica, mas que até seria possível viajar no tempo, e de um ponto eu dou um salto e vou para outro. Isso mostra a onipresença de Deus em todas as coisas, e ser um Deus atemporal. Então hoje nós podemos ter uma explicação mais sobre isso, e tentar entender melhor, que Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então isso mostra claramente que Ele é eterno, e que Ele é um Deus todo-poderoso. Uma das frases mais intrigantes que eu vejo na Bíblia, é quando o próprio Deus se identifica para Moisés. Vocês devem estar lembrados, lá na sarça, e pergunta, mas eu vou falar, quem que está me mandando? E ele diz, eu sou. Certa vez, escreveram que Deus está morto. Tem os ateus, nós mencionamos, eles falam que Deus não existe. Tem um pregador que confessa e fala, realmente, Deus não existe. Porque Deus não é, Deus é. É mais do que existir. Quando ele se chama de eu sou, é algo que tenta nos mostrar essa ideia de plenitude e de quebra de tempos. Porque se eu sou, não existe eu deixei de ser. Ele é completo e atemporal. Se fosse o existe, eu existo. Eu posso deixar de existir. Mas se eu sou, se Deus se identificou como eu sou, isso é extremamente pleno, não muda, e dá, sem dúvida nenhuma, a melhor essência do que Deus tem para cada um de nós. Caminhando um pouco mais, e aí ele vem trazer uma figura que é muito boa para nós, que frequentamos uma igreja, uma denominação, mas mais do que isso, nos identificamos como eleitos do Senhor. No versículo 18 ele fala que Jesus é o cabeça do corpo da igreja,
ele é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Então Jesus, ele também é o cabeça da igreja, ele é o líder do seu povo. Não é nenhuma pessoa que você pense viva aqui, seja o dono da igreja, ou o líder mais renomado, eu estou evitando citar nomes aqui, mas pensa aí, você pensa numa igreja e pensa num líder renomado. Não é. O nosso líder, o líder da igreja do Senhor, é o próprio Jesus, é o próprio Senhor. Então ele é o nosso líder espiritual, vamos dizer assim. E aí, ele fala também que ele é o primogênito de entre os mortos, porque afinal ele foi o único que morreu e venceu a morte. Tá? E o primogênito não é dentre os mortos, não é aquele que morreu primeiro, mas é daquele que morreu e por forças suas próprias venceu a morte. Porque outros que venceram a morte, como o caso de Lázaro, não foi por ação sua própria, mas Jesus foi, pela sua ação, ele venceu a morte. Então é mais uma qualificação que nós podemos dizer de quem é Jesus. E caminhando, Paulo, ele fala no 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Esse é um termo que me encafifa. Eu sei que algumas vezes, né, videozinhos desses de humor, né, aparece umas donas, né, assim, umas senhoras, assim meio, toda assim, né, empolgada, e usa aquele tipo de expressão, hoje eu estou plena, né? O que é o plena? Está poderosa, né? Não está assim, né? A pessoa está se sentindo, né? Eu estou bem na fita. E isso é quando a pessoa fala assim, estou sem problema, estou caminhando bem, está tudo bem para mim. E nesse caso que define plenitude é algo que vai muito além disso. Vai no seguinte sentido de que não falta nada. E traz Jesus como isso, como aquele que é pleno. Não falta nada para ele, absolutamente nada. E depois no versículo 20, ele fala, e que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, no 21, também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis e irrepreensíveis. Então veja, Paulo, ele gastou do versículo 13 até o versículo 22, falando das qualidades de Cristo. E as qualidades que ele trouxe, ele foi falando com justificativas, falando do porquê. E ele encerra falando a uma igreja, né, de povos gentios, dizendo e reafirmando a obra de Cristo na cruz, onde ele reconciliou eles, os colossenses, que estavam através de obras más, obras malignas, mas foram reconciliados pelo Senhor. Nós poderíamos parar aqui, porque a conversa, ela encerra-se aqui no versículo 22, todo esse trecho, que começou com a oração, lida pelo pastor no versículo 9, que chamava as pessoas ao entendimento, à sabedoria, e depois ele busca revelar a excelência da pessoa e da obra de Cristo. E tudo isso que eu estou lendo com mais detalhes para vocês, é a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Mas tem um porém. E o apóstolo Paulo, na inspiração do Espírito Santo, ele nos faz um alerta. Se você olhar o versículo 23, a coisa muda de figura, gente. Porque nós estávamos falando de um Deus todo-poderoso, que venceu a morte, que é pleno, que Ele é o caminho, Ele é o transporte, Ele é o perdoador de pecados, Ele é o que nos liberta,
Ele é a imagem do Deus vivo, santo e verdadeiro. Ele é aquele que, através da sua morte, nos traz a vida eterna. Mas aí, Paulo, ele nos traz um alerta no versículo 23. Seja sincero comigo. Eu falei com você alguma novidade? Não. Você sabia que Jesus era Salvador, não sabia? Só que aqui está escrito Redentor. Você sabia que Jesus te libertou? Sabia, não sabia? Você sabia que Jesus venceu a morte? Sabia. Esses termos todos, praticamente aqui, já eram do seu conhecimento. Mas aí Paulo incita a cada um de nós, o que nós vamos fazer com esse conhecimento? Vejam só o versículo 23, e ele fala, e ele começa com um se. Esse se indica o quê? Indica uma condição. Ele fala o seguinte: tudo isso está relacionado de uma forma íntima com a minha pessoa, se, ou seja, mediante uma condição, se é que permaneceis na fé. Não adianta nada eu saber e ter esses conhecimentos todos, se isso não tiver arraigado na minha fé. Trazendo como uma aplicação aqui para nós, e como um alerta, ele traz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha a advertência que traz, e essa aplicação. Não adianta nada eu ter esse conhecimento de Jesus, como das filosofias que foram apresentadas. Eu posso achar que Jesus é uma emanação de Cristo, como os gnósticos. Que negócio bonito, emanação de Deus, né? Veio de Deus como uma parte de Deus aqui para nós. Eu posso achar, como os testemunhos de Jeová, que ele é o primeiro da criação. Eu posso achar que ele é um grande profeta, como os muçulmanos. Beleza, ele é um grande profeta mesmo, ele trouxe para o iado quando tem. Ficar só, nesse ponto não está errado. Inclusive, eu posso achar que Jesus, ele é um ser histórico de extrema relevância, como muitos ateus acham. Tudo isso está correto, mas isso não me adianta nada, porque o conhecimento de Cristo, ele não pode ser um conhecimento intelectual. O conhecimento de Cristo para nós, ele tem que ser um conhecimento espiritual, baseado na fé. E olha o alerta que ele traz, vou ler novamente: se é que permaneceis na fé. Infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas que passaram aqui nessa mesma igreja, estavam ao nosso lado muito e muito tempo, aprenderam sobre Jesus, aprenderam verdades como essas que relemos e relembramos no dia de hoje, mas hoje não faz parte mais da sua fé, não dão mais a relevância que deveriam dar. E aqui ele fala, alicerçados e firmes, e fala para não vos deixar afastar da esperança. Paulo alerta com um deles, e essa que é a aplicação que eu gostaria de trazer para cada um de nós, e isso que me fez refletir sobre esse texto. Será que muitas vezes no meu dia a dia eu estou reduzindo o conhecimento de Cristo somente a um conhecimento racional ou a um conhecimento histórico? Se tiver, coitado de mim, que infeliz criatura eu sou. Só vale a pena a gente ter esse conhecimento sobre a pessoa de Cristo, se isso passa a ser um conhecimento vivencial. Cristo não pode ser alguém que eu conheça de ouvir falar, como Jó disse, né? Mas o conhecimento que a gente tem de Jesus, tem que ser de com Ele andar, também como disse Jó.
Então, meus irmãos, fica aí isso como mensagem para cada um de nós e aqueles que forem assistir essa mensagem em algum momento. É muito